Porque isso é ter autoridade. Dê noção para eles hoje, Pai, que o inferno existe também, assim como o céu. O nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus e diga assim: Espírito Santo, aumenta a minha fome e sede. Diga assim: Espírito Santo, comece a gerar em mim uma paixão maior por Ti, porque o Senhor é a fonte de tudo. Amém. Sente-se. Gente, o livro que nós temos chamado Bíblia, se nós pegamos esse livro, nós podemos resumir ele em dois assuntos principais. Primeiro assunto, algo deu errado. Segundo, Deus está colocando isso no lugar. Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o ungido. Você é a esperança da humanidade. Se tudo deu errado aqui, só existe um que pode colocar as coisas no lugar. E esse alguém é você. Esse alguém é Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Não há outro lugar. Tudo é perda pela dádiva de conhecer a Cristo. Ah, Jesus! Você precisa largar o seu mal. Larga o seu mal. Larga as suas seguranças humanas. Seja mais casadas. Seja um com Ele. É amar o que Deus ama. Chorar pelo que Ele chora. Deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da vida. O Evangelho não parou em Jesus. Ele continua. E nós só vamos ver uma diferença nessa cidade se nós continuarmos fazendo o que Jesus fez. Isso começou na rua e está terminando na rua. Então eu sou muito grato a Deus por estar aqui com você. O mundo te conhecerá. Vamos espalhar nossa Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, eu tenho 19 anos, talvez não pareça, eu pareço ter 19, não, mais velho, mais novo, yes, mais novo, vocês viram, você viu. Eu moro em Brasília, eu sou de Brasília e eu faço parte de uma igreja, eu congrego. Falei, yes! Eu congrego em uma igreja chamada Igreja Internacional da Reconciliação e eu tenho 2 pastores, eu sou sortudo. Eu tenho o Gustavo Paiva, como meu pai na fé, e eu tenho o Alessandro Paiva, que é irmão dele. E quantos já ouviram falar no Guga? Levanta a mão bem alto. Quantos já ouviram falar no Gustavo Paiva? Guga. Bom, e o irmão dele estava aqui esses dias, Alessandro Paiva. Ele estava na RUG e ele é um dos meus pastores. Bom, eu lidero o Céu na Terra. Quantos já ouviram falar no Céu na Terra? Levante a mão bem alto.
Vocês já ouviram falar agora, então levanta todo mundo a mão, seus filhos da mãe. Quantos já ouviram falar no céu na terra? Amém. Eu quero falar um pouco sobre o céu na terra. Já tem um tempo que eu não abro uma pregação falando sobre, mas hoje eu senti no meu espírito de compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Para quem não sabe, o céu na terra começou com 4 pessoas. E quando eu comecei, eu tinha acabado de voltar para Jesus. Pode ligar as luzes para mim, por favor. Eu tinha acabado de voltar para Jesus. Eu tinha 2 meses de convertido. Eu nasci lá cristão e eu fiquei 14 anos dentro da igreja, tipo o André, que pregou para vocês agorinha. Eu vivia dentro da igreja e eu fazia tudo lá. Só que eu ainda não conhecia Jesus, eu não tinha um relacionamento com Ele. E aí, com meus 14 anos de idade, eu comecei a ter contato com algumas coisas ruins, como drogas, tráfico. E com os meus 17 anos para 18 anos, o Espírito Santo me pegou nos braços dele. Até ele me pegar, eu passei um mau bocado, cara. Eu fui preso 2 vezes, eu tive 2 overdoses, uma pelo êxtase e uma pelo LSD. Eu fiquei 4 dias internados na primeira internação, porque eu tive derrame no meu pulmão esquerdo, e na segunda eu tive uma arritmia cardíaca e quase uma parada cardiorrespiratória. E eu fiquei 27 dias internado. O meu ano de 2015 não foi fácil. Logo quando eu saí das drogas, eu ainda colhi muitas coisas do que eu tinha plantado nas drogas. Por exemplo, eu passei metade do meu ano de 2015 no hospital. Eu fui 147 vezes no Hospital Sírio-Libanês de Brasília em um ano. E por quê? Porque e faz parte da palavra, quando eu saí das drogas, uma das drogas que eu usava, o LSD ele ataca a parte direita do seu cérebro. Então ele não ataca o seu físico, mas ataca o seu psicológico. Ele gera doenças psicomáticas ou psicológicas. Então eu saí das drogas, mas eu saí com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E eu sei que tem muitas pessoas com isso aqui hoje. E eu passei a tomar 4 remédios controlados e um não controlado, ao todo 5. 2 tarja preta. E então, os remédios não entravam em efeito. Então eu tinha que ir para o hospital tomar diazepam na veia. Então eu dormia. E então eu tive que sair do colégio, porque eu fiquei com 2 sequelas por conta da droga. Eu fiquei com parte do meu cérebro direito paralisado, e meu olho direito mexia só e minha mão direita também. Eu fui no neuro esses dias, eu fiz um outro exame e eu ainda tenho qual o nome, velho? Esqueci do negócio que eu tenho. Falou esqueci, mas não vem ao caso. É mais do que déficit de atenção. Vem depois. Alguém me lembra aí? Hã? Não. Isso! Dislexia. E cara, eu prego o evangelho pela graça. De verdade, eu prego o evangelho pela graça, porque eu fui lá no neuro, eu estava agora quarta lá, ele é meu amigo, inclusive ele é cristão. Ele falou: João, pela medicina eu não tenho como explicar para você como você consegue pregar. Isso ele disse porque ele ficou sabendo que eu prego sem esboço. Então ele gravou um vídeo para mim e ele vai me levar para a universidade que ele se formou, USP. Ele vai levar para lá, para ele estudar, porque ele nunca viu isso na vida. E eu estou muito feliz por isso. Eu estudo. Cara, eu estou falando de um cara que tem... Eu esqueci de novo. Dislexia. É porque eu estudo muito, cara. É tanta doença que eu leio. Epilepsia. Eu estava estudando hoje a cannabis sativa. Eu vou explicar o porquê. Eu faço um curso de nutrologia online. Meu professor é de Harvard. Na verdade, ele foi o único professor de medicina brasileiro em Harvard. E ele ficou 7 anos lá. Ele foi o único brasileiro também a ser médico do hospital mais renomado do mundo, que está em Boston.
E esse cara é brilhante, ele é crente. O pastor Isaías sabe quem é. Eu não sei se vocês já ouviram falar aqui em Belém, Laí Ribeiro. Quantos já ouviram falar em Laí Ribeiro? Levante a mão bem alto. Esse cara, ele tem me ensinado muito e ele mudou literalmente o meu modo de ver algumas coisas, como alimentação. Eu tenho um hangout com ele e eu tenho sido muito edificado. Hangout é tipo uma aula. E tem 7 meses, cara, que eu estudo a medicina sem fazer faculdade. Provavelmente ano que vem eu vou entrar na faculdade de medicina. E isso que o André pregou, eu creio muito, acredito muito, que nós temos que entrar em todas as esferas da sociedade, invadir com tudo e transformar tudo. Então ano que vem eu estou entrando ou em medicina ou em nutrição. Se eu entrar em nutrição, eu faço 2 faculdades. Eu faço nutrição e enfermagem, uma em cada turno. Se eu não entrar em enfermagem nem nutrição, eu faço medicina e me especializo em nutrologia. Enfim, e quando eu voltei para Jesus, cara, 2 meses depois, 1 mês depois eu fui para o Jocum, lá de Campinas. E quando eu estou voltando do Jocum, eu olho, eu estou no avião, eu estou com um amigo do meu lado, inclusive de Belém, que fez Jocum comigo. Eu olho para o meu lado direito, eu estou vendo lágrimas caindo do céu. Ou melhor, eu estou vendo chuva. Eu olhei assim para o lado, contei para o meu amigo aqui de Belém, que foi para o Jocum, eu falei, cara, olha a chuva. Ele olhou para mim e falou, cara, não está chovendo. E na hora, eu ainda virgem no Espírito Santo, eu estou com um livro em mãos, chamado Por que Tardo o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E no livro ele só está falando de lágrimas, ele está falando no livro ele está falando de lágrimas, ele está falando de lutar por almas. E eu começo a me lembrar, sabe, de uma palavra profética que eu recebi com 3 anos de idade, de um discípulo de Myles Munroe. E esse cara, ele profetizou na minha vida, eu com 3 anos de idade, eu na piscina, engateando na piscina, bem rasa. Esse cara começa a falar em línguas, ele está com as mãos em mim. E minha mãe está em casa, nós estamos em casa. E meu pai era, enfim, nasci lá cristão, ele conhecia muitos pastores, principalmente São Paulo. E um cara levanta da mesa e ele começa a traduzir o que o discípulo de Myles Munroe estava orando por mim. Na verdade, ele não era discípulo, mas ele colou por muito tempo com Myles Munroe. Inclusive, quando ele vinha aqui para o Brasil, esse cara vinha também. Era uma das pessoas que vinha com ele. Então, esse cara, ele começa a falar, e ele fala 2 coisas, 2 promessas que minha mãe lembra, que ela me contou. A primeira era que eu seria um homem de lágrimas. E a segunda era que eu iria viajar às nações. E minha mãe sempre cresceu falando isso para mim. E, cara, quando eu perdi minha irmã para o suicídio, minha irmã mais velha, ela se suicidou. E tem 4 anos, e foi por isso que eu me afastei de Jesus. E foi por isso que eu me tornei cético. Enfim, não tem como contar tudo. Mas eu me tornei ateu e eu comecei a estudar Nietzsche. Eu li um livro de 350 páginas falando sobre Nietzsche. Com 15 anos de idade, comecei a me interessar pela história. Comecei a me interessar um pouco pela sociologia e pela antropologia. E quando minha irmã, ela se suicidou, foi num domingo de manhã. Eu fui para o meu quarto, olhei para o céu e falei, cara, eu nunca mais vou chorar por almas. Eu não acredito mais em você. Eu rejeito tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais saber de você. Eu mirei, cara, eu mirei com Deus. E então, eu no avião, quando esse cara, ele fala, não está chovendo, eu virgem no espírito, eu lendo aquele livro, eu começo a sentir uma vontade de chorar. E eu ouço uma voz dentro de mim. Isso daí que você está vendo não é chuva. São as minhas lágrimas. Sou eu. Nessa hora, cara, eu comecei a chorar. Eu cheguei no aeroporto, eu encontrei meu pai, eu abracei meu pai, chorando, morrendo de saudade, nunca tinha viajado sem ele. E meu pai, ele olha para mim e ele, 3 anos sem chorar, porque ele se tornou um cara totalmente bruto. Porque minha irmã se suicidou e ele colocou a culpa no meu ex-cunhado, que batia nela, ex-lutador de boxe. E então, meu pai é um cara totalmente duro, ele olha para mim e ele fala, o que você está fazendo? Ou, você está chorando por quê? O que aconteceu? Eu falei, pai,
o filho que você conhecia lá atrás está de volta. E eu estou vivendo a palavra que aquele cara profetizou na minha vida com 3 anos de idade. Eu comecei a chorar por almas. E então eu olho para o meu pai, os olhos dele se enchem de lágrimas, e ele me abraça, e ele fala: filho, eu estava com saudade. Então eu chego em casa, pego o celular, chamo 4 amigos e começo a conversar com eles. Começo a contar minhas experiências. Então eu falei: cara, vamos para a estação de metrô orar por um avivamento. Porque a única coisa que eu sabia era sobre avivamento, porque eu estudava no Mackenzie, no presbiteriano, e toda sexta eu tinha aula sobre avivamento com um rabino messiânico, que era o diretor do presbiteriano Mackenzie de Brasília. E então, nós orando, nós começamos a orar para um avivamento. E na primeira reunião, nós estamos em oração, passa um cara com engradado de Heineken verde, e ele para paralelo a nós. Nós estamos orando, eu estou com os meus olhos abertos, ele para paralelo a nós, e ele está com engradado de Heineken, com os olhos abertos, e ele está fixo em um ponto, com o seu olhar fixo em um ponto. E nessa hora, o Espírito Santo me fala, cara, ele literalmente, ele parou e ele ficou olhando para um ponto só, e aquilo me trouxe atenção. E na hora eu comecei a pensar o que era aquilo. Na verdade, eu não tenho como explicar, mas era praticamente uma cena de filme de terror. O cara está olhando e ele está assustado. Na hora o Espírito Santo me fala: eu acabei de tocar nele. Quando o Espírito Santo fala: eu acabei de tocar nele, aquele cara que estava com o engradado de Heineken, ele larga o engradado de Heineken e todas as cervejas explodem no chão. O Espírito Santo me fala: ele está afastado. Eu acabei de tocar nele. Repito, vá lá nele, ora por ele, porque ele vai voltar para mim hoje. Quando eu pego os meus amigos, João Pedro Fialho, Ian, Gustavo e João Pedro Vasconcelos, eu pego esses 4 amigos. Quando eu chego nesse cara de costas para mim, eu pego nos ombros desse cara, no ombro esquerdo desse cara. Quando eu pego e falo: mano, o Espírito Santo. Quando eu falo: mano, o Espírito Santo, ele vira para mim com os olhos cheios de lágrima e ele fala: eu sei. Essa experiência eu lembro todo dia. Ai, eu sei. Eu sou ex-pastor de X igreja, uma das maiores de Brasília. E eu, com 23 anos, eu fui estudar em Massachusetts, na universidade de lá, engenharia eletrônica. Cheguei lá, eu conheci tudo que eu não conheci na minha adolescência e fui fraco e caí. Me afundei nas drogas, na bebida, nas festas e mulherada. O Espírito Santo acabou de me tocar aqui. Você pode orar por mim? Foi a alma mais fácil que eu ganhei, cara. Na hora, as lágrimas que tinham escorrido pelos meus olhos um dia anterior começam a escorrer de novo. E eu falo, depois da oração, eu olho para os meus amigos e eu falo: cara, essa é a melhor sensação que existe. Por que eu fui entrar nessas drogas? E então, na outra reunião, foram 8 pessoas. Na quarta, 81. No meio do ano passado, o Espírito Santo me fala: você quer avivamento? Eu falei: sim, eu quero avivamento. Eu quero avivamento, é isso que eu desejo. O Espírito Santo então me fala: você vai lá na Polícia Civil e você vai buscar todos os dados de suicídio da sua cidade, Águas Claras. E então eu fui lá na Polícia Civil e peguei todos os dados de suicídios. Estou com o papel em mãos e começo a orar com os meus amigos em junho. Porque avivamento, cara, não é número. Avivamento é transformação social e cultural de um meio. Você pode ter uma igreja de 3 mil e não viver nem um pouco de avivamento. E você pode ter um grupo de 10 e viver um avivamento. 10 transformando socialmente e culturalmente um meio, uma nação. Eu estava com 200 e nós começamos a orar por um avivamento. As reuniões estavam dando 200 a 300 jovens. E nós então começamos a orar por um avivamento. O que é avivamento? Transformação social e cultural de um meio. Então nós começamos a orar por um avivamento. Estou passando em novembro, perto da praça. E uma das direções da nossa oração era para que todos os bares de Águas Claras fechassem. O setor A com 4 bares e o setor B com 10 bares. E uma boate. Então nós estamos orando pelo setor A, feche, feche, feche.
Nós estamos passando, eu estou passando com meu pai perto desse setor, e eu passo nesse setor, eu olho para um bar, o principal bar do setor A, o Poisé, conhecido como Poisé de Águas Claras. E então está lá, uma faixa branca, preta, grandona, tampando a entrada desse bar, escrito, fechamos. Nessa hora, o meu coração novamente se enche de lágrimas e eu começo a chorar. E então, eu viro para o meu pai e eu falo a mesma frase, é a melhor sensação que existe. Eu estava com meu pai olha para mim e com os olhos cheios de lágrimas novamente. Eu vejo meu pai chorar poucas vezes. E todas as vezes que eu vejo ele chorar é quando ele vai comigo em alguma pregação e eu falo dele, ou ele vê pessoas conhecendo Jesus. E então, no final da última reunião do ano passado, 1000 jovens na praça, eu fiz o apelo, quantos aqui querem voltar para o Senhor Jesus? 57 jovens levantam a mão. E no final eu estou grato ao Senhor por tudo que Ele tinha feito. E então, no final da reunião, um senhorzinho me procura, José. E ele está com papel em mãos, ele está tremendo e chorando. Ele toca em mim e ele fala, filho, eu preciso falar com você. Você não se lembra de mim, mas eu me lembro de você. Eu trabalho lá na Polícia Civil, nós entramos de férias ontem, porque é Natal. E eu vou viajar com minha família amanhã. E eu não podia viajar sem antes vir até você e trazer esse papel. Eu sou católico apostólico romano e eu venho nas suas reuniões há 3 meses. Quando você foi na Polícia Civil, ele contando, eu não sabia o que você tinha ido fazer. Mas quando eu comecei a vir nas reuniões, na terceira reunião que eu vi que você falou sobre o seu sonho, que era as estatísticas de suicídio caírem, e eu vi que você falou que você foi na Polícia Civil buscar essa estatística. Na hora eu traduzi que a estatística que você foi buscar na Polícia Civil era de suicídio. E eu estou aqui com o papel de suicídio desse ano, porque nós fechamos os dados, que nós entramos de férias ontem. Cara, eu comecei a chorar muito. Ele pega esse papel, ele entrega para mim, e eu estou com meu pai, eu chamo meu pai, e eu estou com meu pai, ele está do meu lado, eu e meu pai. E eu começo a lembrar de tudo, lá do início do ano. Cara, eu comecei a lembrar de tudo. E eu estou com o papel em mãos, e eu não tinha visto ainda. E então, eu me lembro do dia que eu enterrei minha irmã no suicídio. E eu falei, cara, valeu a pena. Quando eu falo valeu a pena, eu pego, olho o papel e está lá. O dado de suicídio de 2015, 43, de 2016, ano passado, 29, 14 a menos, 14 famílias a menos. Sabe por que eu traduzi como 14 famílias a menos? Porque, brother, eu sei o que é perder uma irmã para o suicídio. Então, quando eu li 14 a menos, eu não traduzi somente como 14 vidas a menos, mas 14 famílias a menos. Se uma família tradicional brasileira tem 4, 14 vezes 4, nós vamos ter um número de 56 pessoas, mais ou menos, que não passaram pela dor que eu passei. Então, virou o ano. E eu recebi o meu maior presente de todos. Um negócio chamado angústia. Brother, eu sou um homem angustiado. Sabe, hoje eu sorri, mas eu vou confessar, eu sorri forçando. Eu não estou para sorrir hoje. Sabe por quê? Como estudante da medicina, da farmácia e de todos os assuntos que você imaginar, eu vou te afirmar algo. O pastor Isaías sabe o que eu estou falando. Existe um povo indo para o inferno a cada minuto que se passa. Eu achava que eu era louco, mas eu descobri que as pessoas que são loucas e eu que sou normal. Brother, posso te falar uma coisa? Jesus só chorou 3 vezes e as 3 foram por almas. Jesus nunca chorou por um problema. Ele ficou angustiado, mas nunca chorou por problema. Ele chorou por 3 coisas. Ou melhor, ele chorou em 3 ocasiões e foi pela mesma causa, almas. Jesus chorou por Lázaro e 2 vezes por Jerusalém. Traduzindo, as 3 ocasiões
por uma só causa: almas. Neemias foi um homem de angústia por almas. Neemias capítulo 1, versículo 5 a 7, vai falar de um homem angustiado pela situação de Jerusalém. Almas. 1 Reis, 2 Reis, vai falar de um homem, Elias, que por um bom tempo passou por angústia por almas. Gálatas 4,19 vai falar de um homem chamado Paulo, que sentia dores como de parto por almas. Filipenses 3 vai falar de um homem chamado Epafrodito, que sentia angústia por almas. E os evangelhos vai relatar sobre um homem chamado Jesus Cristo, que era tão morto todos os dias, que conseguia sentir o que o céu sentia. Você só vai sentir o que o céu sente quando você morrer. Por isso que o meu convite para você hoje é: morra, cara. Sabe por que você sofre? Porque você está muito vivo. Eu só sofro por almas. Eu passo por diversos problemas. Tenho uma mãe sem dentes, uma mãe viciada em cigarro. Sim, minha mãe, a que me ganhou para Jesus. Mas eu não sofro por isso. Sabe por quê? Porque todos os dias eu estou lá regando a vida da minha mãe em lágrimas, e eu tenho confiança que ela vai morar no céu comigo, brother. Um peixe morto não sente nenhuma espetada. Um cristão morto também não sofrerá. Porque no mundo passaremos por aflições, mas existe uma promessa na segunda parte do versículo: tem de bom ânimo. É passar por problemas em paz e alegria. O problema é que hoje nós passamos por aflições e não passamos com bom ânimo, porque tu está muito vivo, brother. Morra! Morra ao ponto de você conseguir sentir o que o céu sente. Ontem eu estava em casa, eu peguei no videogame para jogar. E eu ouço meu pai chorando, porque minha irmã tinha ido para a festa, depois de 4 meses. Eu peguei a porcaria do microfone, ou melhor, do controle do PlayStation, e joguei no chão. Eu falei: me perdoe, Jesus. Enquanto minha irmã está na festa, eu estou jogando PlayStation. Que vergonha. Eu joguei o controle no chão e fui chorar. Fui chorar pela minha irmã. Posso falar, cara? Eu senti uma dor que eu não sentia há muito tempo. E eu só parei de sentir quando minha irmãzinha voltou para casa. Eu comecei a orar 1h07 da manhã. Minha irmã chegou 3h27. Foram 2 horas e 20 minutos de gemidos. Meu maior prazer é gemer assim como o Espírito, porque ele não ora, ele geme. Posso falar uma coisa? Eu concordo com o André. O evangelho é simples, a gente que complica. O evangelho é tão simples que os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou é amar a Deus acima de tudo. Mas tem o segundo, que comprova o primeiro: ame o próximo como a si mesmo. Amar o próximo é sentir a dor dele. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer contigo hoje? É bem simples. Belém está precisando de pessoas mortas para deixar um legado. A escolha é tua, cara. Sabe o que Belém está precisando? De pais e mães espirituais. Quem vai continuar o legado de Daniel Berg aqui em Belém, brother? Gustavo Berg, meu amigo. Neto de Daniel Berg, morador de Salvador. Lauro de Freitas, da Assembleia de Deus. Meu amigo.
Um dia eu falei com ele, cara, será que vai ter alguém que vai continuar esse legado? Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Vai se morrerem. Salmo 125, versículos 5 e 6 diz: aqueles que plantam em lágrimas colherão em júbilo, aqueles que andam chorando colherão seus feixes em alegria. Eu me recuso a pregar sem antes chorar. É um propósito que eu fiz. Para isso, estão me desprendendo de coisas mundanas que não são pecaminosas, mas que me atrasam. Celular, videogame, Netflix. Quer me julgar? Me julgue como louco e apaixonado. Estava assistindo um dia uma série tem um mês e pouco. Eu comecei a ouvir uma criança chorando. E Brasília toda já sabe dessa história. Eu vi uma criança chorando e na hora eu falei, caramba, que criança é essa? 2 horas da manhã, velho. Na hora o Espírito Santo falou, não tem criança no seu prédio para chorar. Meu coração se encheu de temor. Eu falei, o que é isso, Espírito Santo? E ele me falou, são crianças gemendo, chorando, pedindo socorro. Vai ficar assistindo Netflix? Eu falei, me perdoe. Irei me colocar de joelhos e queimar em oração por ti. E assim eu fiz. Tem um mês que algumas coisas estranhas têm acontecido. Na verdade, desde o início desse ano. Mas tem um mês que se intensificou. Posso falar o que aconteceu? Em 4 dias. Eu ganhei 3 Ubers. 4, um homossexual e 3 meninas no shopping. Hoje, Poliana voltou para Jesus, a atendente do cachorro-quente lá do aeroporto de Brasília. Algumas coisas estranhas têm acontecido. Porque eu decidi morrer. Posso falar uma coisa? Eu morria de medo de perder minha irmã para o inferno. Até o dia que eu estava lá no meu bosque, porque é lá que eu vivo o meu romance com o meu amado. É lá que eu pego vitamina D através do sol. E é lá que eu fico horas com ele. E o Espírito Santo usou um cachorro para falar comigo. Creia nisso, creia nisso. Não venha julgar minha intimidade, se você não tiver profundidade. Né? Deus usou, eu não vou nem falar o que Deus já usou para falar comigo. Cavalo branco, mico, leão dourado, 3 formigas, uma borboleta branca, uma laranja, um passarinho branco com rosa e azul, um corvo, o corvo não, parece um corvo, porque aqui na América do Sul não tem corvo. Enfim, um dia Deus usou um cachorro para falar comigo, literalmente, ele abriu a boca e falou, literalmente, Ué, Deus usou o mula em Números 22, 30, em Jó 12, 7 a 9, o Espírito Santo diz, em Jó 12, 7 a 9, que olhe para as árvores, olhe para os animais, olhe para as plantas, olhe para o mar. Qual dentre todas elas não conhece a grandeza do nosso Senhor? O Espírito Santo então usou um cachorro para falar comigo. Eu estava morrendo de medo de perder minha mãe para o inferno. O Espírito Santo me deu a data que ela vai conhecer. Jesus, março de 2018. Em março de 2018, minha mãe está de volta. Mas olha para a minha cara aqui e vê se eu vou, por isso, ficar de boa na minha casa, jogando videogame e assistir Netflix. Brother, eu não vou fazer isso enquanto uma geração está indo para o inferno. Presta atenção aqui, cara. O Espírito Santo quer te dar novos sonhos hoje. Sabe, para de sonhar pouco.
Eu sonho com minha cidade rendida aos pés de Jesus. E vocês estão sendo chamados hoje para sonharem também, cara. Preste atenção, muitas vezes a gente fica naquela, ah não, Deus não falou. Presta atenção. Muitas vezes a questão não é ouvir, mas apenas desejar. Porque João 14:13 diz, tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de glorificar o Pai no Filho. Em 1 Reis 8:15 diz que o templo de Salomão só foi construído porque Davi, seu pai, desejou em seu coração edificar uma casa. Sabe por quê? Uma das maiores construções aconteceu na velha aliança, porque Davi, um cara que tinha um coração segundo o coração de Deus, desejou. Sabe o que a igreja fez muito lá atrás? Julgou os desejos dos adolescentes e jovens. Quando os adolescentes e jovens chegaram, eu sonho e fazer uma faculdade, eu sonho com isso. Muitos líderes eclesiásticos foram e falaram, não viva os seus sonhos, viva os sonhos de Deus. E isso acabou freando muitos sonhos. Posso falar um negócio? Uma das coisas que eu tenho mais descoberto nos últimos tempos é que um dos principais sonhos de Deus é que eu sonho. Eu sonhei, cara. Eu desejei minha cidade aos pés de Jesus. Eu estou vendo a redenção de uma geração aos pés do meu amado. A questão, presta atenção, a questão não é o que você pede. A questão é, será que eu tenho um coração segundo o coração de Deus? Se você tiver um coração segundo o coração de Deus, tudo que você pedir vai vir antes dele. Então não precisa questionar se vem dele ou não. Se você tiver um coração segundo o coração de Deus, tudo que você sonhar vem dele. Davi não questionava os seus sonhos, ele apenas desejava. Por quê? Ele sabia que tinha um coração segundo o coração de Deus. Sabe o que Davi questionava? Salmos 34 diz que ele questionava, ou melhor, ele julgava o seu coração quando deitava o seu rosto no travesseiro antes de dormir. Sabe, na minha opinião, o que ele fazia? Ele julgava se o coração estava em Deus, ou melhor, se o coração dele estava em Deus ou não no final do dia. Porque se estivesse, ele teria a sã consciência quando acordasse, quando viesse um sonho, ele iria falar, veio dele, porque ontem eu julguei que eu tenho um coração ligado ao coração dele. Presta atenção, brother. Adão não perguntou ao Senhor antes de dar os nomes aos animais. Já parou para pensar? Deus falou, deu nome aos animais. Adão não pergunta a Deus qual era o nome deles. Ele só desejou e ponto. Gênesis 2, versículo 18. Não precisa abrir, é o que está lá. Deus falou, Adão, dê os nomes. A Bíblia não diz que Adão pergunta o nome dos animais para Deus. A Bíblia diz apenas que Adão desejou. Sabe o que sua família está precisando? Sabe o que sua faculdade está precisando? Sabe o que Belém está precisando? De filhos e filhas de Deus que sonhem com uma redenção. Com a redenção de uma nação, de um estado, de um povo. Sabe o que sua família está precisando? Que você sonhe mais. Talvez, presta atenção, cara. Já parou para pensar que os seus filhos, suas filhas podem ser reflexo do seu sonho? Se o teu sonho hoje abençoa só a tua geração, o seu sonho é sonho medíocre. Porque o sonho de Davi, que é o sonho correto, um dos sonhos corretos, Davi não sonhou com ele. Davi sonhou com um templo que abençoasse Salomão. Quem foi Salomão? Filho de Davi. O sonho de Davi foi tão grande e genuíno, tão divino, que o realizar do sonho de Davi não abençoou somente Davi, mas sua geração posterior. Será que tu está sonhando muito, velho? Será que seus sonhos hoje vão abençoar a próxima geração? Cara, sabe por que eu decidi fazer medicina? Não que depende de mim, não que depende de mim. Mas, cara, se eu não entrar lá, a coisa vai ficar feia, brother, nos próximos anos.
Sabe por que eu entrei para a medicina? Porque eu descobri que tem cura para o câncer. Eu tenho 31 vídeos ali no meu celular de 31 pacientes que foram curados do câncer. Não tem no YouTube. Só algumas pessoas têm acesso a esses vídeos. E creia, brother, estão me perseguindo por isso. Eu recebi uma ameaça, cara, de denúncia no Instagram. Mas não vou me calar. Não vou. Sabe por quê? Tem muito crente morrendo de doença que não era para morrer. Só morre de doença por quê? Ou se alimenta mal, ou porque a medicina tem escondido a cura. E eu, olhando para as crianças, pensando nelas, pensando nos meus filhos, eu decidi entrar na medicina e ser resposta para o meu socorro. O lugar que me causa mais revolta que a medicina, o lugar que eu orei mais para que o Espírito Santo mudasse e tocasse, é o lugar que Ele me colocou. Sabe o que significa? Eu vou ser a resposta da minha própria oração e eu vou ser a resposta da minha própria murmuração. Já parou para pensar que você pode ser a resposta da sua própria oração de hoje? Deus muda Belém, tira os políticos. Já parou para pensar que você pode ser o próximo político? Deus muda a moda. Já parou para pensar que você pode ser a próxima artista na moda? Deus toca no empreendedorismo. Já parou para pensar que você pode ser o próximo empreendedor? Deus toca na área da educação. E se você for o próximo professor? Cara, seja a resposta da sua própria murmuração, seja a resposta da sua própria revolta, seja a resposta do seu próprio anseio, da sua própria oração. Eu decidi, e Deus apoiou o meu sonho, de eu ser a resposta da minha própria murmuração. Existem muitas pessoas aqui que precisam sonhar com os pais rendidos a Jesus. Posso falar uma coisa? Uma das coisas que a igreja perdeu foi a noção de que o inferno existe. Ela brinca de boneca, como Gregório McNutt disse, porque ela perdeu a noção de que o inferno existe. Posso falar uma coisa? O inferno existe, ele é eterno. E existem pessoas que você ama, cara, que hoje estão lá e podem morar lá eternamente. Se tu, brother, não acordar e começar a clamar e começar a ligar na terra, o que ele ligou no céu já. A noção do inferno, cara, me coloca em desespero por almas. Eu não consigo sair e não falar de Jesus por uma pessoa. Hoje, eu posso falar, graças a Deus, eu não consigo ficar um dia sem pregar o Evangelho. E eu não falo isso, cara, eu falo isso só para te inspirar. Sabe como eu consegui? Recebendo o amor de Jesus que Ele tem pelas pessoas, morrendo. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer com você hoje? Colocar em você o que eu chamo de dores de parto. Primeira vez que eu senti isso foi quando Gustavo Paiva orou por mim. Ele orou por fogo, não veio fogo, veio dor de parto. Sabe como foi meu batismo? Diferente de muitos. Eu não senti fogo. Depois eu senti, hoje eu sinto, mas no dia do meu batismo não foi fogo. Foram lágrimas por almas. E eu creio que um dos presentes que Deus nos dá, pela manifestação dele, não é somente fogo, mas lágrimas por almas. O primeiro plano de Deus foi Adão e Eva toquem, ou melhor, criem família. 2000 anos com o pecado isso foi acabado. 2000 anos depois Deus levanta Moisés, o libertador. Um espírito satânico toma a vida de Faraó, e Faraó, guiado por esse espírito satânico, fala: mate-as! Infanticídio. 2024 anos depois Deus levanta Jesus Cristo. O espírito satânico toma a vida de Herodes, e Herodes, guiado por esse espírito satânico, fala: mate as crianças, infanticídio. 2000 e poucos anos depois estou aqui, eu e você. Sabe qual é o plano diabólico? Não preciso nem falar. Abra os jornais, abra as últimas notícias, tocar as crianças. Nunca na história tantas crianças nasceram com microcefalia. Nunca! Nunca na história tantas crianças morreram em aborto. Nunca! Crianças
sendo colocadas de frente para um homem nu. Nunca aconteceu, brother. Eu não preciso nem falar. Se Deus está tocando as crianças, é porque eu e você somos, consequentemente, os libertadores dessa geração. Isso te empolga? Agora acorde, brother. E aí eu fui estudar, 7 meses estudando 4 horas por dia. Fui estudar porque tem esse papo de microcefalia. Pronto. O governo cria para reduzir a população mundial, tocando nas crianças. Não precisa estudar para saber que o Aedes aegypti foi criado. Vai continuar dormindo? Inclusive, de onde veio esse mosquito? Morte. Foi criado aqui. Morra por Belém, velho. Morra. São notícias assim que me acordam todos os dias e me dão dor de parto. Posso falar um negócio? Fé não é negar os fatos. Pare de negar os fatos. Tem muito crente fazendo bem assim, não está acontecendo. Eu olho e vejo tudo que está acontecendo, porque o povo padece por falta do conhecimento. Microcefalia, você quer saber de uma coisa? O QI, pode pesquisar tudo que eu falo. O QI da criança diminuiu de 150 para 90, no máximo ela chega a 90, no máximo hoje. Há 100 anos atrás o máximo era 150, por quê? Disso você não sabia, né? Pode pesquisar. Você vai chegar à conclusão de que um dos fatores, segundo a Universidade de Oxford e Cambridge, é um negócio chamado flúor, que está na tua água e na tua pasta de dente. Saiu agora o estudo comprovando que o flúor está causando déficit mental. Você nunca parou para pensar? Conversa com teu avô, pronto. Avô tinha déficit de atenção na tua época? Raro. Tinha epilepsia? Raro. Tinha depressão? Não tinha. E eu fecho aqui. Um dos frutos da universidade, ou melhor, da escola de Frankfurt, que é de onde saiu o comunismo e, consequentemente, a esquerda. A escola de Frankfurt, que foi a escola marxista, ela pariu um negócio chamado Bayer, empresa farmacêutica, a maior de todas. Sabe qual a última? Eles fecharam uma parceria bilionária envolvendo 100 bilhões de reais aproximadamente com a Monsanto. Sabe o que é Monsanto? Alguém sabe o que é Monsanto aqui? Uma pessoa, o povo padece por falta de conhecimento. Sabe o que é Monsanto? A empresa que distribui os agrotóxicos para o seu alimento. Sabe o que significa? Os agrotóxicos agora é com a farmácia. Sabe o que eles ganham, né? Farmácia ganha dinheiro com o quê? Doença. Vai continuar dormindo? Ou vai acordar hoje? João, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Tem dias que eu tenho também. Mas quando eu olho para as crianças, eu falo, se eu não acordar, a próxima geração pode sofrer o dobro que eu sofri. João, eu tenho preguiça de orar. Eu olho para as crianças. João, eu estou com preguiça. Eu olho para as crianças. Cara, se você não acordar, os seus filhos podem sofrer muito mais. Você que está em cima, traga essa criança para cá para mim, por favor, rapidinho. Sabia que ele ia mandar uma? Chegou. Deus vai usar tanto essa criança hoje.
por ela e por essa geração aqui, vale a pena chorar por almas. Quer amar Jesus? Ame as almas. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro falou sim. Apacente os meus cordeiros, lute por almas. Não pediu mais nada. Você complica tudo. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer? Colocar em seus olhos o brilho pós-lágrima. O olho de vocês está muito seco para o meu gosto. Está na hora de voltar a ter o brilho no olhar pela causa de Jesus, que são almas. Sabe o que é o demais? Tem muita gente aqui liderando células sem amar almas. Liderando célula apenas porque pregam para liderar, porque são forçados, por status, fama. Tem muitos aqui ofertando na casa de Deus sem amor. Tem muitos aqui ajudando no QG do JC sem amor. Posso falar, Jesus não vai te julgar pela tua mão, mas pelo teu coração, brother. Deus não olha o exterior, Ele olha o interior. Quando eu citei aqui, cara, que 14 pessoas não se suicidaram esse ano, eu ouvi poucos, glória a Deus, mas eu tenho certeza que se entrasse aqui um caminhão de dinheiro, todos iam pular. Não seja hipócrita, assuma. Está na hora de você se arrepender e morrer hoje. A ponto de, da próxima vez, quando alguém falar, alguém conheceu Jesus, você pular do seu lugar e comemorar como se fosse um gol. Eu tenho convicção de que assistindo o jogo do Brasil, do teu time, há mais empolgação do que quando uma alma vem para o céu hoje. Eu vi o brilho no olhar em poucas pessoas. Pastor Isaac é o brilho no olhar dele. Ele ama almas, pastor. Pastor Isaías. Vamos se arrepender. Cantar aqui em cima não significa amar almas. André falou, e está na Bíblia. Jesus, curei, expulsei. Repara que ele não fala, amei as pessoas. Ele fala, curei, expulsei, preguei, tudo atitude exterior. Ele não fala nada de, Jesus, amei almas. Ele fala só do exterior. Jesus fala, apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Os filhos de Deus serão conhecidos pelo amor pelas pessoas. 1 João. Brother, comece a amar a tua família. Tem muita filha que está aqui, que está com o pai desviado, está com a mãe desviada. Vai continuar olhando para o teu umbigo? Se tu não ama teu pai e tua mãe, como você vai amar seus filhos? Tem muitos filhos aqui que precisam começar a amar mais os avós que foram abandonados pelos seus pais e estão lá com os cabelos brancos abandonados. Comece a amar o teu avô e tua avó, porque senão você corre o risco de estar colhendo lá na frente o que você plantou hoje. Abandono dos filhos quando estiver na fase idosa. Tem muitos pais e mães aqui que precisam amar mais o filho e a filha. Muitos, presta atenção, brother, muitos filhos que precisam amar o pai e a mãe. Tem muito pai e mãe agora que está lá em casa, lá na sua casa, bebendo, fumando cigarro, talvez, sei lá qual a realidade. Cara, talvez você está aqui dormindo, literalmente você está dormindo espiritualmente. E eu fecho aqui. Salmos 90, 12.
ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe por que Davi foi o maior rei de Israel? Ele sabia o dia que ele ia morrer. E ele fala em Salmos 90. Parece meio macabro. Posso falar uma coisa? Esse ano eu fui 3 vezes no cemitério. E dá fome e sede. Quando eu vou lá, eu faço uma oração. Eu quero ser conhecido pelo inferno. Sabe qual é o meu desejo com 19 anos? Que lá embaixo as trevas, quando eu acordar, eles falarem: ei! Eu não sei o que João vai fazer hoje, mas fiquem espertos, vamos tomar cuidado. Tem muitos aqui que não são conhecidos pelo inferno, porque não dão nem cócegas lá embaixo, nem cócegas. Você só vai para a igreja, vai dar em nada para eles. Fica só indo para a igreja. Quer ser conhecido lá? Ame a causa de Jesus. Almas. Fui expulsar um demônio, né? Lá em Atos diz, foi expulsar o demônio. Ao demônio: Paulo sei quem é. Jesus também. Jesus eu sei quem é, Paulo também. Você não. Faça. E o cara leva um pau. Sabe o que é isso? Ter autoridade é ser conhecido pelo inferno, brother. O Espírito Santo quer te empoderar hoje e colocar em você uma paixão gigantesca por almas. Você é um pai e uma mãe espiritual para uma geração. E a primeira coisa que eu quero colocar em você hoje são as dores de parto por almas. Alguns aqui vão começar a ouvir gritos dentro de si. Podem apagar as luzes para mim? Eu amo a angústia por almas, porque ela faz com que eu gere. Eu gerei 2.800, cara, em Brasília. É o dia da morte dos cristãos hoje. O som de avivamento é o som de lágrimas, de gemidos. Feche os seus olhos, abra suas mãos. George Whitefield orou: se não querem dar-me almas, retire a minha. John Wesley orou: me dê alma, senão eu morrerei. John Knox orou: Senhor, me dê a Escócia, ou eu morro. Alguns vão ser batizados em lágrimas, porque aqueles que plantam em lágrimas colherão em júbilo.
Dandoronoye, chorandoronoye, chorandoronoye. Espírito Santo, visite esse lugar. Eu oro, meu Pai, por um batismo de dores de parto, por almas, pelas crianças da África, pelas crianças brasileiras, pela igreja brasileira, por Belém, pelas crianças de Belém. Fique de pé no seu lugar, erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus. Muitos aqui vão ser curados agora da ansiedade. Muitos vão ser curados da depressão, do pânico. Sabe por quê? Porque você vai tirar o olho do teu umbigo. Os seus problemas vão se diminuir quando você olhar para a causa de Jesus. Erga suas mãos aos céus e diga assim: Espírito Santo, me dê lágrimas por almas, me dê o seu sentimento no céu que você tem por almas. Me dê, diga, me dê a angústia que Neemias sentia por almas. Você que está sentindo aí dores de parto, você que está sentindo a dor do próximo, você que está sentindo uma vontade de chorar imensa, você que está clamando aí pela salvação da tua casa, pela salvação de Belém, sai do seu lugar e vem aqui na frente rapidão. Se lance aqui de joelhos. Larananae, chocataralaba sobre andaranas. Som de avivamento, som de lágrimas por almas, almas. Andoronoye, chocataralabaço. Comece a orar por Belém. Comece a orar pelos teus pais. Comece a orar pela salvação do teu irmão, da tua irmã, da tua filha, do teu filho, do teu esposo, do teu namorado, de Belém, dos teus amigos, da tua faculdade. Você que estiver sentindo as dores da sua família, lágrimas, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Chocataralaba sobre andaranás. Deus está levantando mães e pais espirituais. Vocês vão sentir o que Jesus sente. Alguns vão erguer suas mãos aos céus.
chegou a hora da igreja do Senhor brilhar o mundo. Espírito Santo, eu libero sobre eles fogo do Espírito, fogo do Espírito, lágrimas por almas, fogo neles, Espírito Santo, fuego, fire, fire. Espírito Santo. André, me ajuda aqui na oração. Vem, Robson. Você é um pai para essa geração. Você é uma mãe para essa geração. Você é uma mãe para essa geração. Você é um pai. Dentro de você, brother. Vem, Espírito Santo. Se você quer orar por alguém, comece a orar por alguém. Vem, Espírito Santo. Sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para... Ergue as suas mãos aos céus e declare: Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, toda noiva apaixonada. Vem, Espírito Santo. Te esperando. O lugar da sua dor vai se tornar o púlpito para você pregar o Evangelho.
Não questione mais o seu passado. Tudo teve um propósito. Deus não fez nada de ruim com você. Suas escolhas talvez fizeram com que você passasse por algumas coisas e você foi ferido. Mas Jesus, com a mão dele, toca em suas feridas, e suas feridas viram cicatrizes, e cicatrizes curam e libertam uma geração. O lugar da sua dor, o lugar do seu medo, vai se tornar um púlpito para você pregar o Evangelho. Os seus pais vão conhecer Jesus. Sua família vai ser salva contigo. Porque Deus é um bom Pai. E tudo que você liga na terra, Ele já ligou no céu. Chorananaê, chorananaê. Erga suas mãos aos céus. Espírito Santo, eu oro para que o coração deles queimem pela área acadêmica. Eu oro, meu Pai, por estudantes universitários brilhantes. Eu oro por adolescentes jovens que vão entrar na moda, por adolescentes jovens que vão entrar na medicina, na psicologia, na arte, no entretenimento. Eu oro por jovens universitários que vão entrar na educação, na política. Vem, Espírito Santo, na música. Vem, Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu oro para que o Senhor queime meu coração pela área acadêmica. Eu entendi que eu devo lutar por almas. No nome de Jesus, fique suas mãos abertas. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço o convite. E olha aqui para mim. Sempre se lembram. É tudo muito simples. É amar a Deus e, comprovando o nosso amor a Deus, amar as almas. Entenda o seu ofício acadêmico e atue sob o seu ofício, porque todos são chamados segundo a vocação
Todos vocês têm uma vocação. Eu vou repetir o que o André falou. Vocês não estão no Brasil à toa. Porque Atos 19 diz... Atos 17, 28, se eu não me engano, diz que ele determinou, antes do seu nascimento, o tempo, a hora e onde você nasceria. O lugar da sua dor vai se tornar o púlpito para a pregação do Evangelho. Eu tive depressão, ansiedade e pânico. Fui curado. E hoje, Deus me usa muito nessa área. E muitas pessoas são curadas pela graça de Deus em mim. Porque eu fui curado. E hoje eu curo mediante o Espírito Santo. Vocês são pais e mães espirituais. Ou melhor, estão se tornando pais e mães para uma geração. Lidere célula, pregue o evangelho, cante, arrume a igreja, mas quando faltar o amor, pare, volte, tudo, veja o que aconteceu de errado e volte novamente, porque senão você pode achar que está voando, estando preso em uma gaiola. Com ações aplausíveis, mas com a motivação totalmente ruim. Diga assim, Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, o Senhor é um bom Pai, e eu oro a Ti, para que o Senhor manifeste o Seu querer, a Sua bondade, em Belém. Eu oro pelo meu estado. Eu amo o Brasil. E eu não vou fugir da minha responsabilidade. Eu abraço minha nação e queimarei por ela. Em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar o maior aleluia da história? Não, esse não foi da história, foi só de hoje, da história, aleluia! Vamos adorar o Senhor e amar almas! Aleluia.